Isso, só iniciando já as nossas gravações, né? Da nossa quinta aula de Direito Processual Civil, né? Nossa última aula foi a aula onde nós realizamos a análise de uma peça prática e tem alguns questionamentos, tá? Inclusive os trabalhos, eles serão entregues no momento oportuno, né? Eu vou postar no grupo, para que ela seja entregue, né? Se possível, antes de uma possível avaliação N1, ok? Então, por enquanto, mas ela teve mais esse escopo de permitir que vocês pudessem recobrar esses aspectos que até agora nós estudamos sobre direito processual civil, né? Os princípios relativos a isso. Ok, gente? Então, agora na nossa aula de hoje, né? Só recobrando as aulas passadas, nós paramos no estudo dos requisitos do título, que um deles, né? Do processo de execução, um deles é o título, o inadimplemento, né, onde nós estudamos a necessidade da existência do título líquido, certo e exigível. E, por outro lado, nós vamos estudar na aula de hoje o extrajudicial, né? Aliás, os títulos executivos, que podem ser extrajudiciais ou judiciais, para compor os requisitos do processo de execução. Então, na aula passada, nós estudamos esse aspecto do inadimplemento e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o título executivo. Quais são os títulos executivos, né? Quais são as modalidades? Nós estudamos que os títulos executivos, eles compõem, né, um rol de legalidade, ou seja, eles somente podem ser instituídos por lei, tá? E o Código de Processo Civil estabelece esse rol, né, geral, né, sem descartar que as leis especiais, né, também podem prever outros títulos executivos, ok? Mas necessariamente um título executivo somente o será se instituído por lei, ok? Então é um princípio da legalidade, né? Então nós somente podemos considerar como título executivo aquilo que a lei diz que é título executivo, né? Você fala, professor, e se não for como o caso do boleto bancário, lembram-se do boleto, né? Que nós concluímos que ele não é um título executivo? E se for o boleto, professor, como é que eu faço? Nós vamos ter que nos utilizar da ação de conhecimento para obter esse título executivo, né? Que no caso será uma sentença judicial. E essa sentença judicial, esta sim, o rol dos títulos executivos, né? Então a sentença ela vai compor essas obrigações em títulos executivos. Outras, né, que a lei ela já prevê, nós vamos analisar nesse sentido. Ok, gente? Então eu vou... os slides. Deixa eu compartilhar com vocês os slides, tá? Antes que eu esqueça, né? Porque o pessoal até me cobrou, né, nas aulas passadas para eu enviar os slides antes da aula, né, para que vocês possam acompanhar, tá, gente? Desculpa, deixa eu só salvar aqui. Só um minutinho. E para encaminhar para vocês acompanharem a nossa aula, deixa eu colocar aqui no grupo. E... só um minutinho. Pessoal, acabei de mandar no grupo, tá? Deixa eu só encaminhar aqui. Ótimo, tá? Acabei de encaminhar aqui no grupo, tá? Todo mundo recebeu aí no grupo? Pode falar o artigo de hoje? Pode falar o artigo para eu acompanhar aqui no CPC. Ótimo, ótimo. Então, gente, ó, manda, tá? Mas para quem quer acompanhar, eu vou começar com o artigo 784 do Código de Processo Civil, tá? Onde nós temos a relação dos títulos executivos extrajudiciais, que a aula de hoje nós vamos analisar todos os principais títulos executivos que nós temos dentro do Código de Processo Civil, tá? E os principais que não constam,
tá? Do Código de Processo Civil, mas é importante que os senhores saibam, né? Inclusive, eu vou falar até de alguns novos que pode ser perguntado no exame da ordem para vocês, tá? Principalmente com um pacote anticrime, nós tivemos o acordo de não persecução penal. Provavelmente vocês já devem ter até ouvido falar um pouquinho nas disciplinas de direito penal e direito processual penal. Nós vamos trazer. Ele é um título executivo? Nós vamos descobrir na aula de hoje, né? Esse acordo de não persecução penal firmado, né, entre o Ministério Público e o réu, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, essas consequências, porque o artigo 28A, ele, do Código Penal, ele fala dessa possibilidade da reparação de danos da vítima, né? E se não for reparado, ele pode ser executado? É interessante, nós vamos analisar isso na aula de hoje, ok, gente? Então, aquela nossa regrinha, dúvidas, vocês deem uma olhadinha, perguntem, coloquem aqui no grupo, podem perguntar, tá, gente? Não deixem a dúvida acumular, ok? Então, deixa eu compartilhar com vocês o slide. Cadê o slide? Ih, cadê o slide? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Compartilhar aqui o slide com vocês. Vamos lá, abrindo. Ok, gente, tá? Então vamos lá na nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre os títulos executivos, ok? E com relação aos títulos executivos. O título executivo, só para reforçar, ele somente pode ser instituído por lei, tá? Somente a lei pode dizer. Tá? Não exclusivamente o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele traz os principais títulos, ok? Mas nós temos leis especiais que prevêem essa possibilidade, como, por exemplo, o ECA. O ECA prevê, né, título executivo, título executivo. Nós temos outros diplomas que prevêem títulos executivos, cédula de crédito bancário, industrial, rural, né? Nós temos outros diplomas que trazem além do Código de Processo Civil, mas nós vamos seguir, né, a ordem do Código de Processo Civil, que é o que mais nos importa na aula de hoje, ok? Então, nós começamos com o artigo 784, ele nos traz algo familiar para vocês. Vocês já tiveram títulos de crédito em direito empresarial? Já, né? Olha aqui, ó. Isso aqui provavelmente vai alimentar a lembrança de vocês. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debenture, o cheque, tá, gente? Esses são só um rol exemplificativo dos títulos de crédito. Nós temos muitos outros que também ganham essa força de título executivo extrajudicial, como eu falei para vocês, a cédula de crédito bancário, industrial, a exportação, rural, tá? O warrant. Nós temos, né, os títulos de crédito cambiais e cambiariaformes, né? Que são aqueles que assumem essa feição assemelhada aos títulos cambiais, ok? Então nós temos essa possibilidade, que é o inciso primeiro, né? Aí, apenas para nós fazermos uma pequena revisão de títulos de crédito, vamos, né, revisar um pouquinho o que é cada um. O que é debenture, professor? O que é debenture? Boa pergunta. Eu já vou responder o que é uma debenture, né? E isso é um título de crédito que ele é pouco estudado, né? Até porque ele é um título de crédito que ele é previsto na Lei das Sociedades Anônimas, né, na 6.404. Então eu vou passar uma noçãozinha para vocês terem essa noção. Eu vou comentar um pouquinho, né, de cada uma dessas modalidades. Então a letra de câmbio, tá? Nós podemos dizer que é a mãe dos títulos de crédito, né? Ela que gerou e possibilitou, né, esse formato dos títulos de crédito de sacado, sacador, sacado e beneficiário, né? Então é aquele documento que é emitido pelo credor, né, com ordem de pagamento à vista ou a prazo para o devedor pagar essa quantia. Ou seja, o sacador, né?
Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Estão esperando a minha autorização. Só um minutinho, gente. Deixa eu só ver aqui participantes. Isso, só autorizar aqui a entrada. Então, o que nós temos, gente? O sacador, ele emite uma ordem de pagamento para que o sacado efetue esse pagamento para o beneficiário. Essa relação sacador, sacado e beneficiário. Ok? Então, essa é uma relação muito presente dentro dos títulos de crédito. Geralmente, o sacador, muitas vezes, é o próprio. Confunde-se com a figura do sacado, né? Então, o sacador ele emite uma ordem de pagamento a fim de que o sacado realize, né? E esse sacado ele vai realizar esse pagamento mediante o aceite, né? Quando ele lança esse aceite no título, ele passa a se responsabilizar pelo pagamento dessa quantia, ok? Então, essa é a função da letra de câmbio, que hoje, claro, com a criação de outros títulos de crédito, ela acabou desempenhando um outro papel, né? É um papel mais secundário dentro da importância e a facilidade dos demais títulos de crédito. O segundo título de crédito, nós temos a nota promissória, que a nota promissória ela já não é uma ordem de pagamento, ela é uma promessa de pagamento de uma quantia a uma determinada pessoa, tá? Então a relação da nota promissória ela é simples, né? Eu acho que até a nota promissória dos títulos de crédito é um dos que menos traz dúvidas para nós, que ela está muito presente no nosso dia a dia, a nota promissória. E ela é uma relação muito simples, tá? De promessa de pagamento de quantia a uma determinada pessoa, ok, gente? Vamos agora ao título de crédito Tupiniquim, né? Criação nossa. A duplicata. A duplicata é uma criação nossa, né? Ou seja, a duplicata é um título de crédito brasileiro, né? Brasileiro, é uma criação nossa, né? E isso é bacana, é interessante, essa questão da duplicata. Né? Ela corresponde, né, a um documento pelo qual o comprador ele se vincula ao pagamento descrito, né, decorrente de compra e venda de mercadorias, né, ou prestação de serviços, né, cujo pagamento ele não pode ser inferior a 30 dias, ok? Então, nessa situação, a duplicata, ela assume essa feição, né? Então, através de uma nota fiscal fatura, uma nota fatura, ok? Eu posso extrair essa duplicata, né? Ou a duplicata ela pode ser até lançada por indicação, né? Desde que na fatura, na nota fiscal, ela tenha o comprovante de entrega da mercadoria ou o comprovante da prestação desse serviço, né? Que é a chamada duplicata por indicação, onde ele indica, né, o preenchimento dos requisitos para fins de protesto, por exemplo, de responsabilização dos coobrigados, dos avalistas, dos endossantes, ok? Então, nós temos essa possibilidade. E nós temos também as debentures. Agora eu chego, né? O que é uma debenture? A debenture, ela é um título executivo, tá? Do qual uma sociedade, né? Ou pode ser uma sociedade anônima, ou às vezes até uma sociedade que venha a aplicar subsidiariamente as regras da sociedade anônima, da 6.404, é um título de crédito onde a sociedade se compromete a pagar uma determinada quantia àquele investidor. Então, quando uma sociedade anônima é aprovada a emissão de debêntures, geralmente é uma forma muito mais barata de captação de recursos. Então, eu vou tomar empréstimo através do lançamento de debêntures, que quando, né, preenchido esse prazo, né, esse prazo certo, e a sociedade anônima fará o pagamento dessa quantia tomada. Deu para entender, gente? Tá? Deixa eu só pegar até aqui, ó, na 6.404, só até para mostrar para vocês. Vamos lá. Vou ver aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui ali. Vocês estão entendendo, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Estão entendendo?
tá? Façam perguntas, tá? Mesmo esquema. Eu entendi. Obrigado, professor. Imagina, isso aqui eu só vou complementar, tá? Porque isso é importante, tá? Aqui, ó. Só para complementar, tá? Isso para o pessoal da sala. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela nas condições constantes na escritura de emissão e se houver do certificado, tá? Então aqui, qual é o direito do debenturista? Aqui, ó. A companhia poderá efetuar a emissão de mais de uma debêntures, que pode ser cada emissão em determinadas cédulas, determinadas séries, que ela vai conter o valor nominal expresso em moeda nacional, tá? E de acordo com isso, ela vai ter as condições na escritura de emissão de vencimento, de amortização e de resgate, né? Então essa é a função principal. E a debenture, ela é um título executivo extrajudicial, né? Inclusive, eu me recordo de uma prova que eu fiz, uma segunda fase, de um concurso público que perguntava justamente isso, qual era essa natureza da debenture, né? Então ela é um título executivo extrajudicial, que além de explicar essas questões, nós tínhamos também que bater nessa questão, tá? Então, aquele que toma, né, o debenturista, tá, tem essa possibilidade contra a companhia. Então, no vencimento, no prazo, nas condições, né, de tempo, modo e lugar, o debenturista terá o direito de recebimento, ok? De receber esses valores, ok? Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar agora ao nosso PowerPoint aqui. Ótimo. Né? Então, nós temos, tá? Vamos ter aqui, já estudamos a letra de câmbio, já estudamos a nota promissória, a duplicata, a debênture, que é o título de crédito, tá? Que consiste o crédito de longo prazo, no qual o emitente faz um empréstimo de valores, né? Que aqui, gente, tá bem resumidinho, tá? Tá bem resumidinho. É só para vocês terem uma noção, que eu sei que vocês já estudaram isso em direito empresarial, tá? Mas só para retomar, relembrar esses conceitos de títulos de crédito, tá? E o outro título que menciona é o cheque, né, gente? O cheque tranquilo, fácil, né? Que hoje raramente nós temos, né? E se nós temos, fica guardado lá no fundo da gaveta para uma eventual emergência, né? Que raramente hoje, com a evolução, né, dos cartões de crédito, né, das moedas eletrônicas, né? E isso acabou deixando o cheque numa categoria de segunda importância, né? Mas ainda ele é um instrumento que é muito utilizado ainda no comércio, né? Então isso é importante que nós sabemos. Então, o que é o cheque? O cheque, ele é uma ordem de pagamento, que ela possui essa relação também, sacador, sacado e beneficiário. Só que quem é o sacado, né? Quem é o sacado é a instituição financeira, né? Só que a instituição financeira apenas efetuará o pagamento se você tiver aquela quantia, né, disponível em sua conta bancária. Então não é a instituição financeira que se responsabiliza. Você, sacador, correntista, emite essa autorização, tá? Para que a instituição financeira realize o pagamento à pessoa indicada, ao beneficiário, ok? E isso se tiver indicação, né? Que é o cheque. Aí nós vamos ter que analisar sobre essa questão, né? A ordem, né? O preenchimento, né? A possibilidade de endosso, né? Que tem todos esses aspectos, se ele é a ordem ou não a ordem, né? Todos esses aspectos que poderão, né, que vocês já estudaram nos títulos de crédito, e até por questão de tempo a gente não tem como abordar, né, com esses aspectos com muitos detalhes, ok, gente? Então vamos lá, até falar só um pouquinho sobre pontos que nós já comentamos, ok? Falar um pouquinho sobre os títulos de crédito em branco, tá? O que são títulos de crédito em branco? São títulos de crédito que estão incompletos quanto ao preenchimento. Um cheque, por exemplo, um cheque em branco.
Eu posso emitir um cheque em branco? Ele pode ser preenchido posteriormente pelo credor? Sem a minha presença? E aí, gente, pode? Depende, né? Depende. Por que depende, professor? Desde que seja completo. Tá liberado, né? Oi? Se tiver assinado pelo sacado, pode, não é? Isso. Se tiver assinado, né? Porque a assinatura é um dos únicos elementos que não dá para ser preenchido por terceiros, né? A assinatura é personalíssima. Pode, mas tem um detalhe. Muito bem, Flávio, né? Flávio aqui contribuindo com a gente, é isso aí, né? Desde que ele esteja assinado, porque a assinatura não pode ser preenchida pelo credor, né? Não dá para substituir, mas as demais informações. Mas tem um requisito que é a súmula 387 do Supremo, desde que seja preenchida pelo credor de boa fé antes da cobrança ou antes do protesto, tá? Por que de boa fé, gente? Por que de boa fé? Porque é realmente aquele valor, aquelas informações preenchidas, elas devem corresponder efetivamente ao negócio jurídico pactuado, àquela obrigação. Então, ele pode? Pode, desde que preenchido de boa fé e antes da cobrança, até porque esse antes da cobrança do protesto é um pouquinho cômico, porque um título sem preenchimento apresentado ao protesto, ele não tem condições de ser protestado, né? E a mesma coisa a cobrança, né? Como é que eu vou efetuar a cobrança de um título em branco, né? Então, é um pouquinho difícil, como título executivo extrajudicial. Então, por isso que a súmula 387, ela permite que haja esse preenchimento de boa-fé posterior, mas desde que seja de boa-fé ou antes da cobrança e antes do protesto, ok? A nota promissória, isso aqui nós já estudamos na aula passada, a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito é título executivo? Não. Ela não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou, tá? Então, a nota promissória, né, se ela representa uma dívida de um contrato ilíquido, né, nesse caso, o STJ pacificou esse entendimento. Não pode ser considerado como título executivo extrajudicial, tá? Porque ela perde essa iliquidez, ela carrega essa iliquidez do contrato de abertura de crédito, né? Inclusive, isso decorre até um pouquinho também do entendimento do STJ, que ele diz que nas ações revisionais de contratos bancários eu posso revisar toda a minha cadeia de contratos, né? Eu não estou limitado àquele último contrato, eu posso revisar toda essa cadeia. Isso decorre um pouquinho dessa causalidade que a nota promissória ela acaba mantendo com o contrato de abertura de crédito. Deu para entender até aqui, gente? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas, vamos parar um pouquinho para a gente ver dúvidas, né? Deixa eu ver aqui no nosso WhatsApp, né? Tá todo mundo entendendo, gente? Coloquem um joinha aí se vocês estiverem entendendo, para ver se vocês estão vivos. Vamos lá, né? Então coloquem, deixem um joinha de vocês aqui para eu ver se vocês estão acompanhando bem a nossa aula, estão com dúvidas, tá, gente? Dúvidas podem perguntar, mas é essa a ideia. Isso aqui até eu comentei na aula passada também, né, desse aspecto, mas é bom a gente revisar essas questões do título de crédito. Deixa eu ver aqui, joinha, tá, o pessoal tá, né, dúvidas aí, gente, perguntem, tá? Que esse é um teminha até que um pouquinho mais complexo, tá? Então eu preciso que vocês deixem suas dúvidas aí, ótimo, maravilha. Então vamos voltar aqui à nossa aula. Vou falar um pouquinho também da súmula 233, né, do contrato, que a nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia, nós já vimos ela. E o contrato de abertura de conta corrente também, apesar de não constituir um título executivo extrajudicial, ele serve como base para ação monitória. A ação monitória é aquela que está no meio termo entre a ação de conhecimento, a ação de cobrança, e a ação de execução de título extrajudicial, tá? Então ela é um meio termo, ela foi criada para ser um meio termo. Por quê? Porque se o devedor não oferecer embargos monitórios ao mandado de pagamento, ele constitui automaticamente num título executivo. Que no caso é um título executivo judicial, ok? Mas ele já automaticamente se converte
num título executivo. Deu para entender, gente? Tranquilo? Tá? Então, assim, apesar de a ação monitória, ela acaba sendo um recurso importante para esses títulos, ou que perderam o caráter executivo, ou que, apesar de não ter essa força executiva, eles consistem numa prova escrita dessa dívida, né? Que é a ação monitória. Eu vou comentar um pouquinho sobre a ação monitória esse semestre com vocês. Apesar dela ser um procedimento especial, tá, gente? Algo que vocês ainda vão estudar, mas ela tem essa conexão muito íntima com o processo de execução e eu vou comentar um pouquinho com vocês, ok? Então vamos lá, dar sequência aqui na nossa aula dos títulos executivos extrajudiciais. Então, os títulos de crédito, tá, gente? De uma forma geral, eles são títulos executivos extrajudiciais, que é o próprio princípio da circularidade, tá? O princípio de você conseguir, dentro das relações empresariais, conseguir uma celeridade nesse tipo de relação. Então, aqueles princípios que vocês já estudaram dentro do direito empresarial e que isso acaba tendo essa importância para fins, né, de conferir essa celeridade, e o título executivo extrajudicial, tá? Ele está presente em todos os títulos de crédito, né? Praticamente sem exceção, né? Que eles podem perder essa força executiva, né? Então, isso é um outro assunto, mas isso é importante que vocês saibam, tá? E como é que eu sei que os títulos de crédito são títulos executivos? Basta irem em cada um dos diplomas, né? Se vocês forem na lei do cheque, se vocês forem na 5.474, né? Se vocês forem nas mais diversas leis dos títulos de crédito, é quase que uma unanimidade que elas sejam previstas como título executivo extrajudicial, ok? Então, deixa eu só autorizar aqui a entrada. Isso. Tá? Então, são títulos executivos também extrajudiciais. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, né? Pessoal, o que é uma escritura pública? A escritura pública, ela é um ato, tá? Ela consiste em um negócio jurídico ou um ato praticado na presença do tabelião de notas, tá? Que contém a delegação extrajudicial, que detém a delegação extrajudicial para a lavratura de atos notariais. Então, a escritura pública, ela não é nada mais, nada menos do que um negócio jurídico formalizado na presença do tabelião que detém fé pública, ok? E essa escritura pública, por si só, ela formalizada, ela é um título executivo extrajudicial, ok? Ou outro documento público, essa é uma parte meio complexa, né? Que ela fala, ou outro documento público assinado pelo devedor, mas que documento público, né? O que é o documento público? Documento público, e eu gosto muito desse conceito do Marinoni, né? Do Luiz Guilherme Marinoni, que ele fala o seguinte, que o documento público produzido primeiro, se ele é um documento público, ele é produzido por uma autoridade pública que detém essa competência para lavrar esse ato, né? Então, o documento produzido por autoridade ou em sua presença com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto. É como se eu chegasse num departamento, tá, tributário de um município e assinasse um termo de confissão de dívida de débito de IPTU, por exemplo, né? Esse documento público assinado, eu assino esse documento público, que é chancelado, né, por aquela determinada autoridade, ele se torna também um título executivo extrajudicial, né? Então, não somente a escritura pública emitida pelo tabelião de notas, mas também qualquer documento público assinado pelo devedor, né? Então, esse documento público assinado perante uma autoridade que tenha competência, tá, para exarar aquele documento. Deu para entender, gente? Tranquilo até aqui, tá? Então, esses são outros exemplos de títulos executivos extrajudiciais, ok? Prosseguindo aqui a nossa aula, o inciso 3º, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Então, olha a diferença, o documento público, eu não preciso das testemunhas,
mais um documento particular assinado por duas testemunhas. E aqui vai a minha dica para vocês que futuramente vão exercer a advocacia consultiva com seus clientes, tá? Sempre quando vocês se depararem, via de regra, tá, com um documento que ele por si só não seja título executivo, coloquem as duas testemunhas, né? Indiquem as duas testemunhas. Para quê? Para que isso facilite, já se transforme num título executivo. Então, vá lá, pegou a confissão de dívida? Pega as duas testemunhas, né? Coloca as duas testemunhas, o campo para assinaturas faz a menção das duas testemunhas, porque você estará preservando os interesses do seu cliente, né? Formando um título executivo. A escritura de um imóvel é um título? Opa! Quem fez essa pergunta? Peraí, foi? Ah, o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos fez a pergunta aqui. A escritura de um imóvel é um título executivo? Opa! Por quê? Porque a escritura pública de compra e venda de imóveis, ela envolve um dos elementos chamado preço. Se esse preço não for pago, eu posso executar, através de uma ação de execução, essa escritura pública? Posso. Né? Aí é uma opção que me é dada pelo artigo 475 do Código Civil. Ou seja, ou eu rescindo esse contrato e retomo o imóvel, ou eu executo este valor. Então, essa escritura pública é sim um título executivo extrajudicial. Legal a pergunta do Luiz Carlos, né? Bacana. Isso aí vai Corinthians, né? Isso aí vai Corinthians, né? Não tá indo muito, mas vai ir, né? Vamos acreditar. Vamos lá. Então, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, tá? Aí vem uma perguntinha interessante, né? Vem uma perguntinha interessante. As testemunhas, elas precisam estar presentes na assinatura do ato? Né? No ato da assinatura? As assinaturas podem ser lançadas posteriormente? Ei, gente, perguntinha boa, né? Assim, o lógico, né, que eu vou dizer que as testemunhas, né, o que nós costumamos cair nessa pegadinha, né? Porque testemunha é aquele que testemunha o ato, né? É aquele que, via de regra, deveria presenciar, mas não é o entendimento dos nossos tribunais. Eles consideram essas testemunhas como testemunhas meramente instrumentárias, né? Que elas estão ali presentes para testificar aquele ato e não a presença do comprador, do vendedor, que realmente foi ele que assinou, né? Que ela tem esse caráter muito mais instrumentário do que outra coisa. Né? Então, esse é o entendimento dos tribunais, e graças a esse entendimento é que se consolidou que as testemunhas, elas não precisam estar presentes na assinatura. Inclusive, essas testemunhas, elas podem ser posteriores ao ato. Né? Então, ela é uma formalidade, inclusive eu trouxe até aqui um acórdão, né, do Superior Tribunal de Justiça aqui, do ministro relator Luiz Felipe Salomão, né, que é um dos ministros que eu mais admiro no STJ, né, os acórdãos dele são fantásticos, né, no plano privado, né, os acórdãos dele eu recorrentemente utilizo na minha atividade profissional e também nas nossas aulas, né, ele serve muito como embasamento. Eu trago um pouquinho sobre essa questão. E esse é um acórdão, tá, gente, que ele tira essa situação, ele coloca essa situação para a gente, tá? Deixa eu só colocar aqui. Só um minutinho aqui, deixa eu colocar aqui. Então, agravo interno, tá? Em agravo de recurso especial, olha aqui, ó, o trecho. De acordo com a jurisprudência desta corte, o fato das testemunhas, ó, deixa eu até grifar aqui. Deixa eu ver. Mas a nota protestada, ela pode ser executada judicialmente? Só voltando aqui que eu não tinha visto. Desculpa, Alcenir, eu não vi sua pergunta, tá? A nota protestada, ela pode ser executada judicialmente? Pode, né? Qual é a função do protesto? Tá? O protesto, Alcenira, ele tem algumas funções, mas eu identifico duas como as principais. Primeira é a de conferir publicidade.
né, daquele crédito, que eu acho que é a função que mais utiliza, né, que é o famoso sujar o nome, né, servir como instrumento de coerção para que o devedor ele venha efetuar o pagamento. Mas os títulos de crédito, eles também têm uma função de responsabilizar os coobrigados, tá? Quando eu protesto os títulos, principalmente, quem são esses coobrigados? São os endossantes, são os avalistas, são esses que participam, e para que eles possam ser responsabilizados é necessário que haja o protesto, tá? Então, a partir do momento que eu protesto, além de sujar o nome, né, que é uma expressão que nós utilizamos aí vulgarmente, né, além de dar publicidade, né, desse crédito, ele tem essa função de permitir essa responsabilização dos cobrigados, tá? Então, mas a nota protestada, ela pode ser executada judicialmente? Pode, tá? Ela serve como instrumento, ela tem outras funções. Ela pode, por exemplo, eu posso protestar para interromper a prescrição, né? Muitas vezes eu estou com o prazo muito apertado prescricional, eu vou protestar para depois ingressar com mais calma com a ação judicial, tá? Deu para entender, Alcenira? Tá? Então, isso é dúvida aí. A nota protestada, em algumas situações, tá? Ela é só facultativa, né? Tem até alguns títulos, eu vou te falar até, Alcenira, que excepcionalmente, mas muito excepcionalmente, existem títulos de crédito que exigem o protesto como pré-requisito, tá? Mas é muito excepcional, tá? Qual que é o título? Agora me falhou na memória, mas daqui a pouco eu respondo para vocês, tá? Mas muito excepcionalmente, tá, eu tenho títulos de crédito que permitem. Se eu não me engano, acho que é o contrato à exportação, é o contrato de câmbio, tá? É o contrato de câmbio, né? A exportação, né? Que ele precisa que haja o protesto para que se proponha a ação de execução de título extrajudicial, tá? Então ela tem essas mais diversas funções. Excepcionalmente, o protesto ele é um pré-requisito para que se ingresse com a ação de execução. Mas pode sim, tá? Então, deu para entender essa natureza jurídica do protesto? Para que serve o protesto? Né? Muitas vezes o protesto ele tem essa função preparatória para uma ação judicial. Deu para entender? Agora, pode ser que o protesto ele também tenha essa finalidade de conciliação, tá? A pessoa tem um protesto, ela quer limpar o nome dela, então antes da propositura da ação, ela vai lá, efetua o pagamento, dá baixa no protesto, né? E isso pode ser até um instrumento que facilita uma conciliação entre o credor e o devedor, ok? Então, essa é a ideia aí, tá? Da questão do protesto, tá, gente? Então, mas bacana a pergunta, tá, Alcenira? Joia, gostei muito da pergunta. Vamos voltar aqui. Professor, Oi. professor, o Wilton, ele botou uma pergunta no grupo. Botou uma pergunta no grupo. Ótimo, gente. Ó, vamos me avisando, tá? Se eu não. Pode ler pro senhor? Isso aqui, ó. Professor, uma pergunta. O contrato cessão de direitos hereditários firmados em uma escritura pública é um título executivo extrajudicial? Com certeza, tá? Por quê? Porque a cessão de direitos hereditários, tá? Ela somente pode ser feita por escritura pública, tá? Então, a partir do momento que uma cessão onerosa de direitos hereditários, que ela é firmada, ela pode ser, sim, executada por um título executivo extrajudicial. Muito boa pergunta, Wilton. Muito boa pergunta, tá? Ela pode, sim, ser executada, né? Quer ver aqui, ó? Vamos colocar aqui no Código Civil. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir o Código Civil aqui para a gente ver a questão da cessão de direitos hereditários. Não, 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 não. Aqui. Ó, aqui, ó.
O 1793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública, ok? Então, a partir do momento que a cessão de direitos hereditários, tá? Ela deve ser feita, né, por escritura pública, né, que ela pode ser feita por escritura pública, apesar de existir algum entendimento judicial da jurisprudência que admite que possa ser feita por termo nos autos, tá? Por ato judicial homologado, mas se nós seguirmos esse entendimento do Código Civil, ele, por ser uma escritura pública, mas lógico que se for a cessão de direitos hereditários de forma onerosa, tá, gente? Se for uma cessão gratuita, né, de direitos hereditários, aí não há como se exigir o pagamento, né? Não tem esse caráter de contraprestação. Deu para entender, Ailton? Tá? Mas ela é sim um título executivo. Se ela compor um preço em virtude daquela cessão de direitos hereditários, os direitos cedidos, esse preço pode ser sim objeto de execução, essa escritura pública de cessão de direitos hereditários, ok? Deu para entender? Deixa eu ver aqui. Oi, professor. Deu para entender sim, obrigado. Oh, Só eu fiquei com só mais uma dúvida. Boa noite, professor. Eu fiquei com uma dúvida, no caso ele conseguiria dispensar como é que fala, a partilha que é feita, fugiu da minha cabeça agora, professor, a palavra. Se ele conseguiria dispensar a partilha, você está falando se ele conseguiria suspender a partilha, algo do gênero? Ou... Também, mas me fugiu agora a palavra que eu queria perguntar. Quando o falece, e aí tem que fazer a divisão, como é que se chama mesmo o nome? Isso, é a partilha, que seria o inventário, né? O inventário. Isso, o inventário. Ele tem força para dispensar um inventário, vamos supor? Olha, aí que tá, né? Eu entendo que só se for por uma medida cautelar por parte do juiz, porque uma coisa é o seguinte, ou eu executando esse termo de cessão de direitos hereditários, né, eu vou estar executando a quantia que eu pactuei para ceder os meus direitos. Tá? Então, eu entendo que eu não consigo aplicar o 475 porque ele não é um contrato, esse termo de cessão de direitos hereditários. Ele não é considerado um contrato para ser rescindido. Mas, a partir do momento que ele é um título executivo extrajudicial, eu poderia penhorar esses bens da própria partilha. Eu me torno um credor, automaticamente um credor. Né? Então, como credor, eu posso me habilitar nesse inventário e requerer a reserva do pagamento dessa cessão de direitos hereditários. Deu para entender? Né? Que o credor deu, professor, participa, né? Porque o credor ele pode comparecer no inventário requerendo o pagamento da dívida. Né? Então, se não foi efetuado esse pagamento dessa quantia, a partir do momento que ela é um título executivo extrajudicial, eu posso me habilitar na qualidade de credor e requerendo que seja feito o pagamento, tá? O pagamento do espólio. Quer ver aqui, ó? Agora aqui. Depois eu procuro, eu acho para vocês aqui do Código Civil. Mas eu posso, inclusive, até fazer uma penhora no rosto dos autos. Tá? Da cota hereditária decorrente dessa cessão. Deu para entender? Deu para entender, professor. Obrigado. Tá? Assim, agora, se o inventário estiver próximo de terminar, né, isso poder gerar um risco de não satisfação do credor, do herdeiro que cedeu as suas cotas, aí eu posso requerer até um pedido cautelar para suspender o andamento ou suspender o pagamento do quinhão referente a esse herdeiro para que ele possa servir como pagamento da dívida. Ok? Então vamos mais bacanas, perguntas muito interessantes na aula de hoje, tá? Vocês estão de parabéns, eu gostei muito das perguntas, as perguntas estão muito bacanas, tá? Perguntem, é isso aí, gente. Se eu demorar para responder que eu não vi, me alertem. Fala, professor, tem uma pergunta lá no grupo, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar sequência. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui.
senhor disse que tem um valor, mas e a permuta? Eu sei que os dois têm valores, mas permuta seria um título executivo extrajudicial? Olha que interessante. A permuta seria um título executivo extrajudicial? A permuta, senhores, ela pode ser sim um título executivo, porque quando nós pensamos em título executivo, geralmente o que nos vem à cabeça é valor, tá? Mas ele tem uma obrigação de fazer, né? A partir do momento que eu tenho uma permuta, eu tenho duas situações que eu posso ter de execução. Eu posso ter uma execução de entrega de coisa, eu posso ter uma execução de obrigação de fazer. Por quê? Porque são bens que serão trocados, eles serão permutados. Então essa execução ela pode ser de uma obrigação de fazer. Para esse bem ele tem por alguma questão não há a possibilidade da transmissão desse bem imóvel, então eu posso ingressar com uma execução de entrega de coisa, eu posso entrar com uma execução de obrigação de fazer para que essa transmissão venha se efetivar. É uma possibilidade, né? Ou às vezes até uma permuta ela pode ter uma execução de quantia certa. Se a gente pensar que é muito raro a gente encontrar uma permuta perfeita, né? Geralmente uma permuta ela acaba sendo uma permuta contorna, né? O que é contorna? Uma permuta com uma certa compensação financeira, né? Dentro dessa operação. E se não for paga essa compensação financeira, ela pode também ensejar uma execução de título extrajudicial de quantia certa. Então, essa pergunta do Luiz Carlos é bem interessante, tá, gente? Por quê? Porque a permuta, a execução de título, o processo de execução, ele não se limita só à quantia certa. Eu tenho execução de obrigação de fazer, eu tenho obrigação de entregar coisa certa, eu tenho outras modalidades de execução, e eu acho que é aí que talvez, possivelmente, possa entrar a figura da execução na permuta. Deu para entender, Luiz? Deu para entender como pode se encaixar essa permuta no título executivo extrajudicial? Isso aí, obrigado aí pelo apoio aí de vocês, né? Mas é isso aí, mas perguntas assim que eu quero, tá? Hoje eu tô sentindo que vocês estão mais animadinhos aí, né? As perguntas, né? Estão fazendo. Aliás, perguntas muito inteligentes, tá, gente? Parabéns. São perguntas de alto nível. Gostei das perguntas, tá, gente? Mas fico feliz, porque quando a gente consegue fazer perguntas desse nível, é sinal que a gente está entendendo. Quando a gente consegue fazer esse tipo de pergunta, né? Que vocês estão fazendo, é sinal que vocês estão entendendo bem, né? Estão absorvendo bem essa questão, né? Então aqui, gente, ó, daqui a pouquinho nossa reunião vai ser encerrada, tá? Naquele sistema, né? Daqui a pouquinho, então, na hora que cair a aula, a gente retorna, tá? No próximo bloco, depois do intervalo. Então, gente, vamos continuar aqui no nosso acordo. O fato das testemunhas do documento particular não estarem presentes no ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato da criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias. Ok, gente? Então, se o seu cliente, isso é importante, tá, gente? Se o seu cliente, ele tem um contrato e tem lá o campo das testemunhas e as testemunhas não firmaram, pode pegar as testemunhas depois